A Gol entrou em recuperação judicial. E agora? O que vai acontecer? O que era especulação virou realidade. É uma notícia que a gente não queria trazer aqui, mas infelizmente isso aconteceu e a gente está aqui para explicar para você, em uma linguagem fácil, tudo o que está acontecendo. Bom, se você não nos conhece, meu nome é Adriano Pescada, aqui você está no canal da Foquemos Investimentos. Eu fui piloto durante 20 anos, voei na Latam e hoje fiz uma transição de carreira e hoje cuido de uma das partes mais sensíveis do corpo humano, que é o bolso, e a gente está aqui falando de um assunto exatamente esse, falando da parte financeira. Então a Gol ontem fez um requerimento para entrar no Chapter 11, que é o capítulo 11, que é exatamente o mesmo caminho que a Latam fez e demorou um pouco mais de 2 anos para sair. Esse anúncio, ela coloca que ela quer fortalecer ali a sua posição financeira e que ela vai continuar oferecendo os serviços. Todos os voos continuam iguais e ela já tem ali assegurado uma parte do financiamento de quase $1 bilhão, que é ali de 950 milhões. Depois eu vou explicar direitinho o que é isso. Por que a Gol escolheu fazer essa reestruturação financeira nos Estados Unidos e não no Brasil? Simples resposta. O seu maior credor está nos Estados Unidos. Eu vou mostrar para você. Você quer conhecer quem são os maiores credores da Gol nessas dívidas que ela tem? Vamos lá. O primeiro que ele aparece aqui, tanto como 1, 3 e 5, é um banco de investimento nos Estados Unidos conhecido como o Banco New York Mellon, é o BNY Mellon. Esse banco, dá uma olhada aqui, ele tem 353 milhões aqui numa dívida de 2025, tem bonds perpétuos de 142 milhões, que é um tipo de dívida chamado debenture aqui no Brasil, e uma outra dívida que vence em 2024 de quase 43 milhões. Então só o BNY Mellon, se você fizer a conta, dá 350, 490, quase 530 milhões de dólares, é o maior credor, então ele está nos Estados Unidos. O segundo credor que aparece aqui, curiosamente, é o Comando da Aeronáutica, também com alguma transação que a Gol fez com o Comando da Aeronáutica, e ele deve para o Comando da Aeronáutica 222 milhões de dólares. O terceiro, que aqui é o número 4, aparece como Vibra Energia. Adivinha o que essa empresa fornece para a Gol? Combustível. Então tá aqui, ó, 91 milhões de dólares para a Vibra. A Boeing também aparece aqui com um débito de uma negociação de 15 milhões, um valor bem menor. E por último aqui, o sétimo, que é o quinto maior devedor, é a empresa brasileira de infraestrutura aeronáutica, conhecida também como Infraero. Então ela tem 15 milhões de dólares aí devendo para a Infraero. Somando esses primeiros 5, a gente chega a quase 1 bilhão já de dólares. Estima-se que a dívida da Gol é por volta de 4 bilhões aí, a dívida completa de longo prazo. Outro motivo que a Gol procurou os Estados Unidos e não o Brasil, porque o Brasil ele tem uma taxa de sucesso para quem entra em recuperação judicial de 1%. A grande maioria vai à falência e quem não vai à falência fica por muito tempo enrolado na justiça. Então esse também é um fator muito importante que a Gol procurou os Estados Unidos. Lá a taxa de sucesso dela sair do Chapter 11 e continuar viva é de 20 a 30%. Pois o sistema é mais ágil e é mais maduro para esse tipo de operação. Estão aí os motivos. Pescada, a situação da Gol é muito perigosa? Eu te diria que a situação qualquer RJ é perigosa. Mas aqui eu quero mostrar para você, eu vou trazer alguns dados que são dados positivos da Gol que podem ajudá-la nesse processo a ser um processo não tão pesado, porque ela tem números positivos ali no balanço. No ano passado, no final do ano, é uma apresentação muito recente, todas as empresas que são listadas na Bolsa, elas fazem encontros com seus investidores. Eles chamam esse encontro de Investor Day. Na Gol, foi chamado de Gol Day. Então tá aqui,
Dia 14 de dezembro a gente teve essa apresentação e eu separei alguns slides aqui que eu quero que você acompanhe como os dados da Gol são dados positivos. Então, a primeiro que a gente vê é sobre as vendas. Então, as vendas aumentaram desde 2019, comparando o terceiro trimestre de 2019 com o terceiro trimestre de 2023, um aumento de 39% de vendas. E olha que dado interessante, com uma capacidade menor em 10%, ou seja, a Gol tem menos voos hoje e vende mais do que ela vendia em 2019. Então esse é o primeiro dado bastante positivo. O segundo que eu quero trazer, ele mostra que houve uma redução na diferença entre a Gol e as suas concorrentes, que aqui ele escreve competidor 1 e competidor 2, mas é a Latam e a Azul. Né? Então assim, você vê que a Gol em 2019, ela tinha ali um RASK. O que é RASK? RASK é a receita por assento por quilômetro voado. Então, ela tinha de receita bem menor do que as três, 24 centavos. E você vê como isso cresceu agora, né? As passagens realmente aumentaram de preço. Então, de 24 centavos ela vai a 44 e agora lá ela está muito próxima dos números, né, das concorrentes. Do lado aqui nesse gráfico mostra uma outra coisa positiva que mostra o load factor, que é o quê? A ocupação. Se você comparar o laranja com o preto, 2022 contra 2023, somente em maio a ocupação da Gol foi menor, comparado com 2022. Todos os outros, ela teve uma melhora em 2023. E se você pegar a média, aí a Gol está acima dos 80% a grande maioria do tempo, o que é um índice muito bacana comparado com as outras companhias. Então também é um dado muito positivo. O último slide que eu quero mostrar fala sobre as margens. O que é a margem? Margem é do quanto a margem de lucro da empresa. Então você vê aqui que ela começa com 4% ali em 2011 a 2014, depois sobe para 7, sobe para 13 e depois cai na pandemia, óbvio. E depois da pandemia ela começa a se recuperar. 2022 já foi muito positivo e 2023, esse é o estimado porque ainda falta o quarto trimestre, a estimativa é de ser uma margem muito maior. Então, ou seja, a empresa realmente melhorando. Do outro lado aqui do gráfico, que mostra a alavancagem, mostra o quê? O quanto que a dívida dela é a relação de dívida sobre o que ela tem de lucro. Como os lucros estão aumentando, essa dívida proporcionalmente vem caindo. Então, ela está caindo ali de uma dívida de 10 e hoje, ali no terceiro trimestre, ela está em 5, né? Pelo IFRS 16, que é a contabilidade utilizada nos Estados Unidos. Então você vê que a dívida, a alavancagem da empresa vem caindo, que é mais um dado positivo. Então esses daí foram os dados que eles apresentaram para os investidores agora no final do ano. Uma coisa que eu falei logo ali no comecinho, que era com relação aos 950 milhões de dólares, esse financiamento é chamado de DIP Financing. É uma coisa técnica que quer dizer Debitor in Possession, que é o quê? É um dinheiro que aparece para a empresa. Nesse caso aqui, quem está colocando esse dinheiro são os próprios credores da Abra. Quem é a Abra? A Abra é a holding que abraça a Avianca e a Gol. Então, os próprios credores, que são investidores que têm já os títulos de dívida da Abra, estão colocando dinheiro logo na Gol agora. Esse dinheiro, para ser aprovado, ele precisa ser aprovado pela Corte Americana para entrar para a Gol, para ela usar para quê? Para ela continuar funcionando. Quase $1 bilhão, quase 5 bilhões de reais é mais do que suficiente para a empresa continuar operando enquanto ela estiver ali no Chapter 11. Uma curiosidade, não é apenas a Gol Linhas Aéreas que entrou com o Chapter 11. Eu vou colocar aqui para você, as subsidiárias da Gol também entraram nesse bolo aí da recuperação judicial. E aqui vai aparecer coisas que você não deve imaginar. Olha quantos CNPJs tem por trás ali de uma companhia aérea. Então ali tem linhas aéreas inteligentes, só linhas aéreas, tem a Gol Finance em Luxemburgo, nas Ilhas Caimã, e outra que aparece aqui com 4 CNPJs é o programa Smiles, né? O programa de milhagem da Gol, com ali 4 diferentes, tem até um Smiles Fidelidade na Argentina. E aí 2 fundos também de investimentos que eu tive a curiosidade de procurar o que era isso. São fundos pequenos, já foram fundos grandes, né? Esse Capitânia que está aqui, ele tem um único cotista, ele já teve 900 milhões de patrimônio, hoje tem somente 3 milhões.
E esse Fundo Sorriso também é um fundo que teve 1,4 bilhões de reais e hoje tem 1,46 milhões de reais. Esse aí é o conglomerado aí que entrou nessa recuperação judicial da Gol. O que aconteceu com as ações ontem, assim que foi divulgado essa notícia? No mercado financeiro, quando a empresa tem capital aberto, geralmente uma informação dessa é dada com o mercado fechado. Por quê? Para as pessoas, os investidores, as grandes instituições terem tempo para administrar essa notícia, para ver como que vai se comportar com compra e venda e com nova precificação. Acontece que a Gol ontem fez isso no meio do pregão, próximo às 17 horas, e a gente foi até buscar aqui uma resolução da CVM que mostra realmente que caso, aqui no parágrafo 2, caso seja imperativo que a divulgação ocorra durante o horário da negociação, que foi o que aconteceu, o diretor de relações com investidores da Gol tem que suspender a negociação dos valores imobiliários. Isso acontece tanto nos Estados Unidos, porque a Gol tem ações lá, quanto aqui no Brasil. Parou tudo. Então hoje que o mercado brasileiro fecha por volta das 18 horas, como veio essa notícia às 17, as ações pararam de ser negociadas. A Gol ontem estava sendo negociada no positivo, animados, até o setor aéreo animado por uma notícia. Olha essa notícia, que o governo está pensando em ajudar as companhias aéreas num fundo de mais de 6 bilhões de reais. Estranho essa notícia, porque o governo não ajudou, desde a pandemia até agora não houve ajuda nenhuma às companhias aéreas, então apareceu essa notícia bem ontem e a Gol acaba divulgando isso no final do pregão. E aí o que acontece? Olha o gráfico aqui para você dar uma olhada. Olha, a Gol chegou a estar negociando acima de 6,85, estava subindo lá uns 2, 3%. Depois, quando deu a notícia, esse primeiro vermelhão aqui, que para em 6,65, já foi a primeira parada ali quando deu 5 horas da tarde. As ações ficaram paralisadas ali por volta de 30 minutos, voltaram e quando abriram, fizeram esse outro vermelhão aqui e aí caíram para 6,50. Então você vê que depois, no final do pregão, então ela para a primeira vez, volta e depois faz um novo leilão e acaba fechando com 3% de queda. Na nossa avaliação, 3% de queda para uma notícia tão relevante era algo que nos pareceu um pouco estranho. A gente imaginava que as ações iam cair mais do que isso. Hoje, a gente está gravando o vídeo aqui na sexta-feira, no final do dia, o mercado já parou. A Gol fechou com uma queda hoje de 8%, sendo que durante o começo do dia de hoje, ela chegou a estar caindo 14%. Então você vê que realmente a divulgação dessa notícia no meio do pregão fez uma confusão com os investidores e eles acabaram não precificando muito bem o quanto que a empresa ia cair por conta dessa notícia, e hoje realmente veio aí uma queda muito mais forte. O que aconteceu com a Azul? A Azul é uma concorrente direta da Gol. À medida que a Gol fez isso, a Azul fez isso. Então ontem a gente tem as ações da Azul aqui mostrando para vocês, fechando no positivo, fechou numa alta ali de 6%. Hoje o mercado já fechado, a Azul fechou com subida de 1%, aproximadamente 1%, não muito forte. Mas você vê que nesse gráfico aqui da Azul, as aéreas, elas tiveram uma recuperação no final do ano e depois começaram o ano, caíram ali desde dezembro para cá 40%. As ações das aéreas estão muito assim prejudicadas, né, por esse movimento de mercado. O que disse o presidente da Gol, Celso Ferrer? O presidente da Gol divulgou um vídeo primeiro para os colaboradores, que rapidamente hoje em dia, né, rapidamente isso é espalhado nos grupos de WhatsApp, falando e explicando os motivos, né, que a Gol está passando por isso. Ele comenta da dificuldade que a empresa aérea teve pós-Covid, a taxa de juros que aumentou tanto no Brasil, super alta, como nos Estados Unidos também aumentou muito para o pagamento das dívidas, e principalmente a dificuldade de acesso a crédito, ou seja, a Gol não conseguiu buscar novos investidores para conseguir remunerá-los, porque a taxa ainda está muito alta, então as pessoas não querem emprestar, principalmente para o setor aeronáutico, que é um setor difícil, né, de companhias aéreas. Então eles tiveram muita dificuldade com isso, não conseguiram e agora então tiveram que ir
para o Chapter 11 ali, para recuperação judicial. Tripulantes e colaboradores. O que acontece com os funcionários, né, da Gol? Primeira coisa que o Celso falou, a parte de salários, a parte de benefícios permanece sem alteração, sem nenhuma alteração, você vai continuar a sua vida normal. Pescada? Então tá tudo bem? Não, não está tudo bem. Você tem que ser sempre precavido ou precavida. Agora a Gol está em emergência. Então você, se não tem o hábito de poupar um pedaço do seu salário, agora não é nenhuma sugestão. Você tem a necessidade de fazer isso. Você precisa pegar, poupar um pedaço do seu salário. E como que você vai fazer isso? Você vai juntar a turma na sua casa, sua família, seus pais, quem você ajuda e explicar o que está acontecendo. Você precisa fazer isso porque a gente não sabe, a gente torce para que a Gol saia dessa, saia mais forte e continue voando. Mas se isso não acontecer, você tem que fazer essa reserva. E você tem que fazer isso quando? Já. Como ficam os passageiros? Se você, por acaso, comprou passagem ou está pensando em viajar, nada muda. As passagens continuam sendo vendidas, o que você já comprou, eles vão honrar o número de voos. O que a gente vê na Gol é que está diminuindo a quantidade de voos. Não exageradamente, a Gol está diminuindo os voos. Mas, a princípio, tudo que está sendo vendido ali e tudo que você já comprou vai funcionar. Com relação ao programa de fidelidade do Smiles, também nada muda. Mas você viu que a Smiles está ali, junto com a Gol, nessa recuperação judicial. Portanto, se você tem muitos pontos, uma sugestão é você começar a resgatar, ou através de compra de alguma coisa, ou resgatar com passagens mesmo se você for voar. Eu sugiro que você não fique ali cheio de pontos, né, na Smiles, principalmente nesse período agora. Quer acompanhar esse processo mais de perto? A Gol disponibilizou ali 2 sites, e eu vou colocar aqui para vocês, eu vou colocar na descrição aqui do vídeo, que você consegue acompanhar tudo o que vai acontecer aqui no Chapter 11. O primeiro site é www.gofirstforall.com, ou seja, você já notou que é um site totalmente em inglês, então se você não tem o domínio aí do inglês, você vai precisar de alguém te ajudando para ver o que está acontecendo. Ou então acompanha a gente aqui que a gente vai divulgar as informações principais. Então é www.gofirstforall.com. O segundo site é um site administrado pelo agente de reclamações da Gol, que eu também vou deixar o link aqui, esse daqui é um link mais complicado, vou deixar o link aqui embaixo e aqui você já consegue acompanhar o que está acontecendo no dia a dia. Já saiu até notícia de hoje, pela manhã, que a gente já teve a primeira reunião via Zoom de um escritório contratado pela Gol, que é o escritório chamado Milbank, e eles vão participar de todo esse processo. Já teve ali um advogado falando primeiro com a corte no dia de hoje. Que anúncios que a Gol fez de ontem para hoje após o pedido de RJ? Pois é, ela já fez alguns anúncios importantes. Foram 3 documentos publicados ali no site da CVM. O primeiro, que eu vou compartilhar aqui com você, mostra que ela já fez um comitê, né? Ela já construiu aqui um comitê com 3 membros do Conselho de Administração para cuidar somente dos procedimentos de Chapter 11. Então esses 3, tem ali uma brasileira, a senhora Marcela, depois tem 2 gringos, esse Mr. Timothy Coleman e o senhor Paul Stewart. São nomes estranhos para mim, eu fui buscar para ver quem eram essas pessoas, e a gente viu que o segundo comunicado que a Gol fez foi dizendo que essas 2 pessoas tomaram posse no Conselho de Administração ontem da Gol, porque 2 conselheiros pediram renúncia. Um deles, Richard Lark, e outro, o Joaquim Constantino Neto. Quem é o Joaquim Constantino Neto? É um dos filhos do senhor Nenê, que é o irmão do Henrique. Então, ele sai, ele era vice-presidente do conselho, ele sai, quem assume é seu irmão, Ricardo Constantino. Então, esses 2 gringos já aparecem aí como 2 novos no Conselho de Administração e já vão participar desse comitê só para cuidar do Chapter 11. O primeiro, que eu falei ali, o Timothy, ele é sócio e advisor de um banco de investimento nos Estados Unidos, que é um banco especializado em cuidar, eles falam de special situations, que é o quê? Quando a empresa está enrolada, que é exatamente o que está acontecendo agora.
reestruturação de capital, ou seja, eles contrataram e colocaram eles no conselho porque é exatamente o tipo de pessoa que a Gol precisa para esse momento. O Paul, né, eu falei do Paul Stewart é o segundo, ele é um advogado e ele trabalha nesse escritório que a Gol contratou, que é esse escritório Milbank, então ele deve ser o cara que vai ficar próximo ali da corte americana, porque ele já tem essa experiência. Então, pessoas altamente qualificadas para participar desse processo. A última notícia da Gol, que ela esclareceu ontem, foi com algo que a imprensa já tinha colocado, que o pagamento dos combustíveis estava sendo tudo à vista. Isso é uma notícia muito pesada para nós que já somos mais antigos, porque isso quando aconteceu com a VASP, com a Transbrasil, a gente já sabe qual foi o final. E a Gol esclareceu que não foi nada disso, não é dessa forma, que é uma parcela muito pequena de fornecedores de combustível que exigiu isso, e isso foi apenas no exterior. Portanto, não impactou nas suas operações e eles já resolveram isso. Então, aqui no nosso canal, a gente vai acompanhar e atualizar você com o que vai acontecer no decorrer desse caminho. Que esse caminho não seja um caminho longo, seja um caminho mais curto. A gente deseja boa sorte à Gol, que tudo fique bem e a gente aqui quer que ela continue e saia mais forte, viva e crescendo. Obrigado por estar aqui com a gente. Manu, vamos girar partida normais, sinal à esquerda, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.